Olá! Hoje a gente vai mergulhar num dos temas mais importantes da arquitetura, a sustentabilidade, lá no comecinho de tudo, no anteprojeto. Vamos ver que isso não é só um conceito bonito, não. É uma estratégia que começa nos primeiros rabiscos e que vai definir como um edifício se comporta pro resto da vida. Vamos lá! Sabe quando a gente entra num lugar e simplesmente se sente bem? Uma temperatura gostosa, uma luz natural. Parece que tudo funciona sem esforço. Já parou para pensar por quê? A resposta, na maioria das vezes, não está em nenhuma tecnologia super cara, mas sim nas decisões tomadas bem no início do projeto. E essa fase inicial tem nome, é o anteprojeto. Pense nele como se fosse o DNA da construção. É aqui que tudo se define. Onde o prédio vai ficar no terreno, o formato dele, como os espaços se organizam, quer dizer, tudo que vai ditar o desempenho do edifício para sempre. E aqui está o pulo do gato. É justamente nessa fase, no anteprojeto, que as boas decisões trazem o maior impacto positivo possível e com o menor custo. Pensa bem, corrigir um erro de orientação solar depois que o prédio está pronto significa instalar um ar-condicionado superpotente e caro. Agora, planejar isso desde o início custa muito, mas muito menos. E o ponto de partida para tudo isso são os elementos mais básicos e poderosos que existem: o sol e o vento. A maneira como o projeto conversa com eles é, sem dúvida, a base de um design que se pode chamar de sustentável de verdade. E o impacto disso fica claríssimo aqui. Uma orientação solar inteligente não é um mero detalhe técnico, é uma decisão econômica e de conforto. Ela usa o sol para aquecer no inverno e, ao mesmo tempo, se protege dele no verão. O resultado, uma redução drástica na necessidade de ar-condicionado ou aquecedor, o que, claro, diminui e muito a conta de energia no fim do mês. A mesma lógica vale para o vento. Projetar para ter ventilação natural desde o começo traz, pelo menos, 3 benefícios gigantes. Primeiro, óbvio, reduz o gasto de energia com ventilador e ar-condicionado. Segundo, melhora o conforto térmico, aquela sensação boa de brisa na pele. E terceiro, e importantíssimo, renova o ar do ambiente, o que é fundamental para a saúde de todo mundo ali dentro. E isso tudo nos leva a um conceito central: as estratégias passivas. A ideia aqui é genial de tão simples. Criar um design que, por si só, já resolve boa parte do problema de conforto e eficiência. É o prédio trabalhando sozinho a nosso favor. O que são essas estratégias, então? Basicamente, são soluções de design inteligentes que usam a natureza e a física. Em vez de instalar um ar-condicionado, que é uma solução ativa, a gente cria aberturas em paredes opostas para criar uma ventilação cruzada. Ou seja, o edifício trabalha com a natureza e não contra ela. E como isso funciona na prática? A gente pode pensar em 4 pilares. Primeiro, usar janelas e aberturas para aproveitar ao máximo a luz do dia. Segundo, criar corredores de vento para a ventilação cruzada funcionar. Terceiro, usar brises, beirais para fazer sombra nos horários mais quentes. E quarto, usar plantar as árvores para criar barreiras de calor e deixar o entorno mais fresco. E o resultado final disso tudo é simples e poderoso. Com essas estratégias, os custos para manter o edifício funcionando despencam ao longo dos anos e, ao mesmo tempo, o desempenho ambiental dele vai lá para cima. É uma relação onde todo mundo sai ganhando. Quem usa, quem paga a conta e o planeta. Mas, olha, um bom anteprojeto sustentável não pode olhar só para dentro do próprio terreno. É preciso entender que cada construção faz parte de um organismo muito maior, que é a cidade. O impacto vai muito além dos muros do projeto. Esse slide aqui mostra bem esse efeito em cascata. Um projeto pensado de forma consciente melhora a calçada, cria um espaço mais agradável na rua. Ele ajuda a diminuir as ilhas de calor na cidade, com mais áreas verdes. E também se integra melhor com o transporte, com o bairro, incentivando uma cidade onde dá para andar mais a pé. E essa frase resume tudo de forma perfeita. A responsabilidade de um projeto não acaba na divisa do lote. Cada prédio novo tem o poder de melhorar ou de piorar um pedacinho da cidade. No fim das contas, sustentabilidade é também um ato de responsabilidade com a vida urbana. Então, para a gente fechar, fica aqui essa reflexão. As decisões do anteprojeto são as mais cruciais porque elas moldam o futuro. Projetar bem desde o início é projetar com responsabilidade ambiental, social e, claro, econômica. A pergunta que fica no ar é: imagina como seriam as nossas cidades se essa fosse a regra e não a exceção para todo e qualquer projeto. Fica aí o pensamento. Obrigada e até a próxima.